Olá, meus ouvintes do canal Podcast Negócio TI Direito. Hoje, hoje o assunto aqui vai ser bem tecnologia, mas bem tecnologia vinculando tecnologia a LGPD, que eu sei que é o assunto do momento, né? Então, como está todo mundo ansioso pela LGPD, hoje eu resolvi que eu ia trazer aqui algumas dicas de ferramentas de que são aplicadas no dia a dia para ajudar na jornada LGPD, na adequação das organizações. E, obviamente, eu não posso fazer aqui ilações despropositais em relação às tecnologias, eu tinha que me basear em algum documento, referência, para trazer algumas aqui, né? Alguns fabricantes de tecnologia que hoje oferecem ferramentas para que vocês possam conhecer, analisar, criticar, enfim, fazerem a abordagem e selecionarem essas ferramentas, tá? O que eu me baseei? Eu fui buscar o relatório da IAPP, da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade. Eles fazem desde 2017 o Privacy Tech Vendor Report e saiu já o de 2021, listando 356 empresas com ferramentas de tecnologia para privacidade. Não necessariamente para LGPD, mas para todas as legislações que existem no mundo e ferramentas que vão desde adequação de uma lei de privacidade até ferramentas de segurança da informação. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, esse mesmo relatório apontava 44 empresas. Hoje já tem 356 empresas com soluções de tecnologia para ajudar os profissionais nisso. E esse relatório, ele classifica essas tecnologias basicamente em 11 requisitos. E esses 11 requisitos são basicamente a capacidade de fazer um assessment, um diagnóstico em relação à privacidade, que seria o primeiro quesito, né? A capacidade de resolver tarefas complexas sem usar planilha, por hipótese, né? Ou seja, que ele faça isso de forma automatizada, identificando algum gap na organização, seja de problemas operacionais de privacidade até problemas de segurança da informação. Depois, um segundo critério que esse relatório gera é sobre capacidade de gerenciar consentimento, né? Como é que se as organizações conseguem colecionar, acompanhar e demonstrar e gerenciar consentimento de usuário, que é muito importante na LGPD. O terceiro critério é se as ferramentas têm capacidade de mapear dados, né? Se os dados podem ser encontrados de forma manual ou de forma automatizada e identificar os fluxos de dados dentro da companhia, por onde eles passam. Quinto critério é saber se as soluções têm facilidade para o titular de dados exercer os seus direitos, ou seja, se o cara quiser ter acesso, se ele quiser eliminar dados, se ele quiser fazer portabilidade de dados, se a ferramenta ajuda nisso. Um quinto critério é a capacidade de ter gestão de incidentes para ajudar as companhias nos seus processos de vazamento de dados e acompanhamento desses incidentes. Então, para ver se esse processo consegue ser automatizado pela ferramenta. Um sexto critério que é analisado neste relatório é a capacidade de gerenciar informações privadas em relação a leis de privacidade em relação ao resto do mundo, né? Não necessariamente só a uma determinada lei, mas a capacidade de ampliar o conceito do privacy by design. Tá? Um sétimo requisito é a capacidade que tem uma ferramenta de escanear os sites das companhias e verificar cookies, beacons, formulários que já estão embutidas dentro dos sites e gerenciar os formulários, os cookies, para ver se isso consegue ser controlado de forma automatizada. Oitavo critério é a capacidade de monitorar a atividade
dos dados pessoais quando eles estão sendo acessados e processados, ou seja, a questão da rastreabilidade dos dados. Como é que eu consigo controlar e ajudar as organizações nesse sentido? Quem está usando tal dado? Um nono critério é descobrir os dados dentro da organização de forma automatizada para que a organização consiga classificar os dados pessoais que ela tem, para que depois ela possa atuar sobre isso, né, e reduzir riscos e melhorar o compliance em relação à privacidade. Um décimo critério que é analisado nesse relatório é a capacidade de pseudonimização, que ajuda os projetos, né, vamos dizer assim, de privacidade, a encontrar os dados e transformar esses dados de uma forma que esse dado ele seja não identificável para quem acessar esse dado de fora, né? E um último requisito que esse relatório analisa são a capacidade de fazer o endomarketing da privacidade internamente. Como controlar a comunicação das organizações internamente, de forma que essa informação não vaze, que a gente lide com dados internos e que esses dados não saiam para fora sem que a gente tenha gestão sobre eles. Então, se vocês perceberam, são 11 critérios. E aí, baseado nesses 11 critérios, eu selecionei 8 empresas, 4 internacionais, 4 brasileiras, para que a gente pudesse contar um pouquinho do que elas fazem, até só para dar uma visão dessas ferramentas, né? Das 356, selecionei 8. E veja, tem 4 empresas brasileiras, e é isso que eu gostaria de salientar e realçar aqui neste podcast, que a gente tem capacidade de criar ferramentas que competem de forma internacional, e eu vou dar bons exemplos. Mas qual é a primeira ferramenta? Muito conhecida no Brasil aí por profissionais já de privacidade, é a da OneTrust. OneTrust atende os 11 requisitos que eu falei. A OneTrust é uma empresa que nasceu em 2016, é uma empresa recente, nova, em torno de 1.500 funcionários, tem sua sede em Atlanta, nos Estados Unidos, e também em Londres, e ela atende todos esses 11 requisitos e atende praticamente todas as legislações mundiais hoje, talvez seja o grande expoente a nível internacional em termos de software, e cumpre todos esses 11 requisitos que esse relatório da IAPP nos traz. Tem mais já de 7.500 clientes espalhados pelo mundo. Então, realmente é uma referência aí ao OneTrust, e várias empresas brasileiras já estão usando como ferramenta, inclusive alguns profissionais, consultores, estão se certificando nessa ferramenta para prestar serviço usando essa ferramenta. Uma segunda ferramenta que concorre diretamente com o OneTrust, que também é comercializada no Brasil, mas ela é da Califórnia, Estados Unidos, é a Security, que também atende os 11 requisitos da IAPP. Foi fundada em 2018, veja, é mais recente que o OneTrust, tem em torno de 200 colaboradores hoje, atende todos os 11 requisitos que eu comentei para vocês, e foi, em 2020, eleita a startup mais inovadora na área de segurança e privacidade no mundo. Então, veja, é um concorrente forte da OneTrust que nasce aqui e que hoje tem um espaço bem interessante, está crescendo, inclusive aqui no Brasil, várias empresas começaram a testar essa ferramenta. Terceira empresa estrangeira que cabe citar aqui, internacional, é a Veritas. A Veritas, gente, vamos dizer assim, uma antiga derivação de uma empresa que talvez vocês lembrem, chamada Symantec. A Veritas, ela dos 11 requisitos, atenderia 4 dos requisitos que eu citei pelo relatório, e é uma empresa de 1995, obviamente é uma empresa tradicional no mercado de tecnologia, com quase 8.000 colaboradores,
de Santa Clara, Califórnia, ou seja, vizinha aqui da Security, né, e tem um amplo portfólio, obviamente, de softwares na área de segurança e privacidade. Ela tem se especializado em compliance regulatório e privacidade de dados, principalmente na área de classificação, retenção e proteção de dados e dados sensíveis. Então, tem um belo de um espaço. Uma quarta empresa que cabe aqui citar, obviamente não poderia deixar de citar, é a própria Microsoft. A Microsoft, não preciso fazer apresentações de que é, mas ela vem forte no mundo de segurança e privacidade, principalmente na nuvem, com um arsenal de softwares para a nuvem, e eu destacaria aqui um que particularmente eu já vi funcionando, que é o Microsoft 365 Compliance Manager, onde é uma central de compliance, onde eles fazem análise de praticamente todas as legislações do mundo de privacidade e te apresentam um cockpit para te enxergar tudo isso e para entender o teu nível de maturidade. E junto vem uma ferramenta de auditoria que permite vocês procurarem qualquer dado, qualquer conjunto de dado em qualquer documento da rede. Então, por exemplo, se vocês designarem lá um número de cartão de crédito como um dado a ser vasculhado em arquivos Word, arquivos Excel, arquivos PowerPoint, ele vasculha, vocês criam uma regra e esse Compliance Manager diz: este dado não vai sair porque eu não vou deixar sair porque tem dado de cartão de crédito ou tem dado do Regis Bronzatti. Então, dados do Regis Bronzatti não sai por e-mail, não é passível de Ctrl+C, Ctrl+V porque eu não vou deixar. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Óbvio que eles não têm só isso, mas o conjunto de módulos do M365 de segurança vem se destacando muito, porque muitas vezes as organizações utilizam, né, Outlook e Office 365 como base hoje para comunicação interna e Teams, enfim. E tudo isso já está integrado. Muito bem, então essas seriam as 4 empresas internacionais. 4 empresas nacionais aqui que aparecem no relatório. A primeira é da minha cidade natal, aqui. Minha cidade natal não, a cidade onde eu moro, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E por incrível que pareça, das 4 empresas que são citadas no relatório, 2 são de Porto Alegre. Interessante, né? Quer dizer que Porto Alegre está começando a se consolidar aqui como um centro de desenvolvimento de softwares de privacidade. Isso me deixa muito feliz, né? E a primeira que aparece no relatório é a Rocket Chat. Vocês devem conhecer essa empresa, já devem ter visto. É uma empresa fundada em 2015, uma empresa relativamente pequena, tem em torno de 40 colaboradores. E o foco dela, ela atende dos 11 um requisito, que é basicamente a comunicação colaborativa interna, ou seja, uma ferramenta para controlar como as pessoas conversam e trocam mensagens internamente usando os dados da empresa, seja através de smartphones, seja através da web, através de desktop, né? É como se ela criasse um ambiente privado de comunicação dentro de uma única plataforma. Então, ela é citada no relatório, e estão de parabéns aí por já estarem dentro deste quesito aí. Segunda empresa brasileira citada é a Módulo, que fica no Rio de Janeiro. Conheço a Módulo há muitos anos, é uma empresa fundada em 1985, tradicional na área de segurança brasileira. Né? Conheço o Fernando Neri, que é um dos fundadores, meu amigo no LinkedIn, é uma pessoa que batalha e discute segurança há muitos anos no Brasil. Né? E a empresa tem uma plataforma hoje que atende, dos 11 requisitos, atende 8 requisitos citados no relatório. Então, cabe aqui, vamos dizer assim, destacar a Módulo como um conjunto de soluções que atendem desde gerenciamento de consentimento até gerenciamento de legislações, incidentes, requisição de dados, data discovery, né, e data mapping aqui. Então, está muito alinhado com a ISO 31000, que é da gestão de riscos, né? Então, cabe aí vocês darem uma conhecida na Módulo também. Terceira empresa que foi recentemente comprada, né? Era uma startup pequena, fundada em 2016 aqui no Brasil, a Privali, ou Privali, né? Para vocês conseguirem encontrar facilmente depois aí na internet. Ela fica em São Paulo e foi comprada pela Tiviti recentemente.
Por quê? Porque provavelmente a Tivit enxerga no mercado de privacidade um grande campo de crescimento no Brasil, né? Então, ela dos 11 requisitos atende pelo relatório 2 requisitos, ou seja, ela faz gestão de consentimento e scanning de sites, né? Mas ela é citada também como uma empresa promissora brasileira para atender GDPR, atender LGPD e regulações pelo mundo todo. Então, cabe dar uma olhadinha na Priva. E a última empresa aqui que eu vou citar, que também é da minha cidade, e que eu reputo como a mais promissora empresa brasileira aqui em termos de crescimento, porque ela foi fundada, é a mais novinha aqui, fundada em 2019, onde eu conheço os fundadores, a Aline de Paris, que é a CEO, e o Marison, que é o CTO. O Marison é meu colega na certificação da CESPRO como professor, e dos 11 requisitos, a Privacy Tools atende 6 requisitos pelo relatório. Né? E por que eu estou destacando a Privacy? Obviamente conheço as pessoas, mas é porque ela é uma startup e ela atende coisas muito interessantes a um custo realmente convidativo quando a gente compara com os outros ferramentais que eu citei, tá? A linha do custo-benefício aqui tem que olhar com muito carinho a Privacy Tools, que está crescendo uma velocidade espantosa, e eles têm uma parte de gestão de consentimento que é baseado em inteligência artificial e blockchain. Então, cabe olhar com muito carinho a Privacy Tools aí no mercado, né? Alguns clientes já estão usando, eles já têm mais de 50 clientes no Brasil, né? Dei uma olhada no site deles. Então, aqui me parece que nós temos bons representantes brasileiros e internacionais para ajudar todos vocês em consultorias de LGPD. Aí me pergunto, mas qual é a melhor? Qual é a... Gente, cada caso é um caso aqui, né? Tem empresas aqui que eu citei que a brincadeira começa em R$ 1 milhão por ano. Tem empresas que eu citei que a brincadeira começa em algumas dezenas de milhares por ano. Depende dos modos que forem contratados, obviamente, você não precisa contratar toda a ferramenta com todos os modos, mas pode contratar só um módulo. Por exemplo, se a tua preocupação é gestão de consentimento, vai lá e contrata a gestão de consentimento, por hipótese, né? Então, veja, aqui tem um manancial para vocês entenderem como as organizações precisam de ferramentas para automatizar certas coisas. Aí também vem a pergunta assim, mas Regis, tu como conhecedor da área, tanto de direito quanto de tecnologia, eu preciso de uma ferramenta de tecnologia para a LGPD? E eu digo para vocês, depende, né? Como toda a resposta de um bom advogado, cauteloso, depende, né, gente? Dá para fazer a adequação à jornada LGPD sem ferramentas? Claro que dá. Dá para fazer governança sem ferramenta? Óbvio que dá. Em alguns casos vai dar mais trabalho, dependendo do tamanho da organização. Outros vai dar um trabalho limitado. Né? Dá para fazer tudo em planilha? Claro que dá para fazer tudo em planilha. Por quê? Porque a unidade, o grão de uma adequação de uma jornada LGPD se chama atividade ou regra de negócio, ou processos de negócio. E aqui faço uma crítica, às vezes, quando eu vejo apresentações dessas ferramentas para clientes, né? Que muitos me chamam para acompanhar as apresentações, para mim dar meu parecer sobre as ferramentas, né? E esses dias me deparei com uma coisa fantástica, que a maioria dessas ferramentas tem esse recurso, tá? O que é? Coloco a ferramenta para rodar dentro da empresa e esta ferramenta descobre, então, que a empresa tem 488 campos chamados CPF dentro de 59 bancos de dados. Aí o cara diz, isso é o meu Data Discovery. Beleza. Então a pergunta que eu faço sempre é a seguinte, tá bom, tu descobriu que tem 488 CPF dentro da empresa em 59 bancos de dados. O que eu faço com isso? Qual é o objetivo de eu descobrir isso? Não, o objetivo de descobrir isso é porque daí tu sabe o teu risco, porque, veja, você tem 488 CPFs
em tabelas de bancos de dados para você gerenciar. Aí eu faço a segunda pergunta, que é capciosa. Tá, então tu quer me dizer que o CPF número 472, eu consigo saber que este campo ele está associado à regra de negócio do marketing quando ele envia e-mail marketing, é isso? Não, não, isso a ferramenta não sabe. Isso eu não consigo identificar. Isso a empresa tem que identificar. Ótimo. Então, para que serviu esse Data Discovery para a adequação de uma jornada LGPD? Veja, nós temos que tomar muito cuidado com a facilidade de descobrir onde estão os dados, com a informação que resulta e a aplicação na prática de uma jornada LGPD ou de uma jornada GDPR. Não é porque eu vou descobrir dados dentro de um banco de dados digital que eu vou resolver a minha a jornada. Por quê? Porque eu tenho que casar o dado digital com o processo, com a atividade e negócio. E, até agora, eu não consegui descobrir nenhuma ferramenta que faz isso de forma automatizada. Basicamente, em algum momento, eu preciso botar a minha mão na massa e fazer a conexão da atividade processo com a atividade automatizada e fazer o match. Ah, mas é possível fazer? É, mas leva tempo. Então, aquele trabalho manual de análise de processo que eu sempre faço lá no início, no diagnóstico, né, que todo mundo às vezes vira as costas e fica com preguiça de fazer, ele é fundamental para no futuro se usar uma ferramenta dessas automatizada. Então, existe um trabalho manual de inteligência da empresa para conectar depois com essas ferramentas no futuro para manter, obviamente, a governança da privacidade no ar. Então, não dá para descasar uma coisa da outra, mas sem demérito às ferramentas, tá? A gente só tem que descer do céu para o planeta Terra e descobrir que algumas ferramentas elas têm telas bonitas, têm botõezinhos coloridos, mas elas nem sempre vão atender de uma forma imediata aquilo que vocês querem, que é a tranquilidade de estar adequado. Existe um trabalho de inteligência para que essas ferramentas funcionem. E um outro detalhe que as organizações batem cabeça: quem é o piloto dessas ferramentas? Precisa ter um piloto, precisa ter alguém que conheça fortemente esse conjunto de benefícios que as ferramentas te trazem e adequar com as regras de negócio da organização, com os fluxos de negócios, né, e todo o conjunto que uma LGPD te traz de gestão. E o que eu vejo é o seguinte: tu vai pegar um DPO, que é um advogado, e vai botar ele como piloto da ferramenta? Às vezes o advogado não tem essa facilidade de pilotar esse tipo de ferramental tecnológico. Ah, ele vai ter a condição de aprender? Vai ter que se dar treinamento, vai ter que se ajudar ele a evoluir. Então tem que tomar muito cuidado em dizer assim, é o DPO que faz a pilotagem desses tipos de software. Veja, esses softwares têm muito conhecimento de tecnologia envolvido, de segurança, e talvez a gente tenha que ter um casamento entre DPO, se ele não for de tecnologia, com o pessoal de tecnologia, tá? De novo, privacidade, gente, é multidisciplinar. Eu preciso reunir vários skills numa única equipe, ou o ideal seria numa única pessoa, mas isso é difícil, né? Então a organização tem que pensar exatamente como ela vai pilotar essas ferramentas para não virar um custo totalmente desnecessário, né? Eu vi um cliente agora que estava testando uma dessas ferramentas que custa R$1 milhão por ano, e aí eu fiz a seguinte pergunta, né? Porque a relação custo-benefício, tu pensar como dono. Vamos gastar R$1 milhão na ferramenta para estar tranquilo na LGPD, porque eu não quero tomar multa. Daí eu fiz a seguinte pergunta: quantas requisições de titulares vocês tiveram nos últimos 12 meses? Aí as pessoas me disseram: 2. E foi teste. Gente, vamos parar de brincar com o dinheiro das empresas. Vamos parar de brincar. Não basta dizer tem uma ferramenta para dizer que está adequado na LGPD, porque vai ser uma grande mentira que vão estar contando para as empresas. Ferramenta não resolve a LGPD. Ferramenta ajuda, por isso se chama ferramenta, mas ela não resolve a LGPD. Sabe por quê? Porque muitas vezes é o marketing que vai disparar um e-mail marketing com bases de dados que não tem consentimento que a ferramenta não pega. Então é um problema de marketing.
e não da ferramenta. Problema do processo de negócio. Então, aqui, como eu sempre digo, LGPD é um novo modelo de gestão que tem que estar na pauta da alta gestão, dos conselhos de administração, para ganhar velocidade, engajamento e superar a concorrência. Quem quiser acreditar em mim, acredita, vai ser mais feliz. Quem não quiser acreditar, me critiquem. Quem não gostou de não estar na lista que eu falei hoje, me manda e-mail para mim reclamando, vou ficar super feliz, porque daí escutaram meu podcast aqui e a gente dá um jeito de citá-los em próximas oportunidades. Então, o que eu quis trazer aqui é simplesmente um overview dessas empresas aí que estão ofertando e que vocês entrem em contato com elas e tirem as suas próprias conclusões, peçam propostas, né? Quem ficou chateado de não ser citado, vai para o Privacy Tech Vendor Report da IAPP, entra no site deles, é só fazer download e vão conhecer as 356 empresas que oferecem ferramental. Ah, mas tem muitas empresas que não estão nesse relatório e que também fazem isso. Sim, claro que tem. Aí é um problema delas, um problema de gestão, de não entender que a IAPP está criando corpo no mundo e está identificando empresas aí que realmente têm proximidade com o tema. Tá? Fechou? Então tá. Um super abraço para vocês. Espero que tenham aproveitado, que as dicas tenham sido boas, que vocês possam se identificar com um pouco dos problemas que eu trago ou soluções. E até o nosso próximo podcast, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.